Olá, eu sou Rodrigo Ayub e nesse vídeo eu quero dar uma dica muito importante para promover nossa saúde. Essa dica é: tome suplementos vitamínicos. Quer dizer, não tome suplementos vitamínicos. Então é assim, na verdade quando eu falo não tome suplementos vitamínicos, eu estou generalizando e estou falando de uma forma muito abrangente um hábito que eu vejo hoje que as pessoas fazem de uma forma muito errada. Então é assim, se você quiser colocar qualquer coisa no seu corpo, você tem que ter muito conhecimento do que você está fazendo. E se você não tiver conhecimento, você pode procurar a ajuda de um profissional. Então, por exemplo, em relação à suplementação vitamínica, né, aquela coisa de você tomar nutrientes a partir de cápsulas ou a partir de pó, a partir de alguma outra fonte que não seja os alimentos, né, que é a nossa maior fonte de nutrição, você tem que fazer de uma forma muito consciente. Portanto que existem médicos, né, nutricionistas, naturopatas ou qualquer outro profissional da área de saúde, ou mesmo muita informação que você pode adquirir de fontes seguras que vão te dar a melhor forma, vão te orientar da melhor forma possível para você não fazer isso de uma forma errada. Tá bem? Se você está na fila do supermercado e você vê aquela embalagem laranja, né, com limão na capa, toda bonita e rica em nutrientes e rica em vitaminas, aí você pega aquela cápsulazinha, leva para casa e começa a tomar, sem ter noção do que realmente o que está acontecendo, né, e não ter aquela visão crítica de que ali é um produto que aquele laboratório está querendo vender, então vai ao máximo publicitar com coisas chamativas e que não necessariamente é a verdade, né? Então quando você vê aquela coisinha de limão na capa, provavelmente o que tem ali nem é as vitaminas principais que existem no limão, que é um alimento que é uma dádiva na natureza. Eu já fiz um vídeo falando sobre vitamina C e outros benefícios do limão. O limão é uma fruta riquíssima em fitoquímicos, riquíssima em vitaminas, riquíssimas em minerais, e tudo está ali de uma forma completa. Então, uma das coisas que eu falo como não tome suplementos vitamínicos é porque muito da suplementação que a gente vê hoje no mercado são vitaminas ou sintéticas ou vitaminas isoladas. E isso não existe na natureza. Vou dar um exemplo. Como eu falei de limão, o limão é um alimento que tem o complexo C, que é a vitamina C, mais outras substâncias que ativam a vitamina C dentro do nosso corpo, como flavonoides, como a vitamina K. O limão é rico em terpenos, rico em limonenos, ricos em ácido cítrico, né? Por isso que ele pertence à família dos cítricos. Então, essas substâncias fazem com que aquele alimento, ele em conjunto, tenha um benefício para a nossa saúde. Quando você toma isoladamente ácido ascórbico, que nem é o complexo C, você está quebrando aquela harmonia que existe nutricional em relação à vitamina C, e isso faz mal à saúde. Quando você está comendo limão, além de você ter essa harmonia, você tem essas outras substâncias, como eu falei. Por exemplo, os citratos, né, que é o ácido cítrico, eles são excelentes para pessoas que têm problemas de pedra no rim, que muitas pedras são formadas por oxalato de cálcio. Então quando você come o citrato, né, se você tem o hábito de tomar limão regularmente, você está dissolvendo esse oxalato e previne problemas de pedra nos rins. Quando você toma um suplemento vitamínico isolado, isso não acontece. Um outro exemplo muito característico dessa harmonia que existe entre as vitaminas é com a vitamina E. Há uns anos atrás, a New England Journal of Medicine mostrou um artigo estatístico mostrando que aumentou a mortalidade cardiovascular em pessoas que tomavam vitamina E. Um suplemento com vitamina E. Quando você ia ver o artigo com mais pormenorizado, você via que eles estavam tomando um suplemento com alfa-tocoferol, que é uma das vitaminas do complexo chamado complexo E, que tem o alfa, beta, gama, delta, tocoferol, que tem alfa, beta, gama, delta, tocotrienol. A vitamina E, ela está assim na natureza, de uma forma completa. E além disso, com outras substâncias que ajudam a vitamina E a funcionar bem no nosso corpo. Então quando você toma um suplemento vitamínico, ponto número 1, você está tomando aquela vitamina ou aquela estrutura, aquela substância isoladamente, junto com outras vitaminas, mas não da forma como ela vem da natureza. Ponto número 2, muitas vezes esses suplementos, eles são sintéticos. Vou dar um exemplo, a vitamina B12 que tem na maioria dos produtos industrializados, ela é a cianocobalamina. Não é a vitamina biodisponível que o nosso corpo utiliza, que chama-se metilcobalamina. Quando você compra esses suplementos vitamínicos com ácido fólico, o ácido fólico não é utilizado no nosso corpo, ele tem que ser transformado numa substância metilfolato para ela ser
utilizada da forma biodisponível. Quem faz isso, inclusive, é uma enzima chamada 5-metil-tetraidrofolato redutase. E essa enzima, muitas pessoas têm um polimorfismo com deficiência dessa enzima, do trabalho dessa enzima, então você acaba tomando o ácido fólico, ele pode ser prejudicial e tóxico para o seu corpo, porque você não está metabolizando ele como deveria. Então, quando você come o ácido fólico a partir de alimentos da natureza, a forma de você utilizar ele de uma forma biodisponível é muito melhor. Então eu vejo muita suplementação das pessoas como preguiça de fazer uma alimentação saudável. E eu acredito que uma pessoa que tem uma alimentação ótima, a menos que ela tenha um problema de saúde, assim, que precise, a partir de uma suplementação, ele ser equilibrado, mas isso quem sabe é o profissional de saúde que está a tratar você, você não tem necessidade de usar uma suplementação. Em qualquer situação, mas eu sou vegetariano, não interessa, o vegetariano consegue tirar todos os nutrientes a partir de uma alimentação saudável, porque é um mito aquela coisa falar que o vegetariano vai ter deficiência de vitamina B12, não, as plantas elas têm vitamina B12, até muitas vezes é pela produção bacteriana, de bactérias que existem na grama do trigo, né? Um produto maravilhoso, uma dádiva da natureza chamado wheatgrass. Os vegetarianos comem muito isso é uma fonte excelente de vários nutrientes, como ferro e vitamina B12. As proteínas também, as proteínas vêm todas da natureza, vêm dos verdes, então você não acha que por não comer carne você vai ter uma deficiência proteica, isso não é verdade. Basta que você tenha uma alimentação regular com todos esses nutrientes. Então muitas vezes eu acho que as pessoas querem comer fast food e aí comprar uma cápsula de um complexo vitamínico e achar que isso é ter saúde, e isto não é. O complexo vitamínico nunca substitui. Por esses motivos que eu falei, da falta de complexidade dentro do mundo das vitaminas, pela capacidade de ter substâncias sintéticas, né, e não as substâncias que são biodisponíveis pelo nosso corpo, muitas vezes também porque existem sais que são de difícil absorção pelo nosso corpo. Muitos suplementos têm o cálcio numa forma chamada carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio é como se fosse uma rocha, né? E o nosso corpo não tem a capacidade de absorver muito bem esse sal vindo esse mineral vindo dessa fonte. Agora, se você coloca alimentos mineralizados no seu corpo, como sal integral, como os cítricos que eu falei, como os verdes, né, os legumes, aí você tem as fontes todos os nutrientes que você precisa para funcionar bem. Então, entenda isso, a alimentação consegue colocar, e aí você tem que buscar, óbvio, alimentos orgânicos. Você pode falar, o solo está pobre, mas se você buscar uma agricultura biológica, alimentos orgânicos, de boa procedência, esses alimentos têm o solo fértil e você consegue ter toda a suplementação que você precisa. Hoje eu acredito que não existe nenhuma necessidade de uma pessoa saudável e equilibrada usar suplementação vitamínica, tá bem? Você consegue tirar o ômega 3 das linhaças, dos frutos do mar, né, dos peixes gordos, você consegue tirar o magnésio da clorofila que tem nos verdes, eu já falei isso num vídeo. Você consegue tirar o zinco das sementes, né? As sementes são fontes excelentes de zinco, então você não precisa. O único hábito que você poderia introduzir na sua vida, que seria um hábito para facilitar, já que a gente tem uma vida agitada, e eu acho que seria muito saudável, era se você fizesse um suco verde. E você poderia até usar algumas marcas de suco verde que são muito biológicas, orgânicas, que têm várias substâncias além desses fitonutrientes todos que eu falei, porque umas também têm algas como clorela, espirulina e outras substâncias reparadoras do intestino. Isto seria um hábito saudável você ter no seu dia a dia, ou então fazer mesmo suco verde, né? Colocando vários legumes e verduras, frutas dentro de um liquidificador ou outra coisa que faça a trituração, e você toma tudo num copo, porque eu acho que esses batidos, eu já falei isso também, e sopas são as formas de você ter muitos nutrientes, né, juntos num pote. E isso é maravilhoso para a nossa vida. Então, entendeu? Outra coisa de suplementos que eu fico, às vezes, horrorizado com as composições, já aconteceu comigo. Há muitos anos atrás eu tomava um suplemento vitamínico porque eu também não tinha essa visão clara que eu tenho hoje, por isso que eu estou passando ela para vocês, e embora já estudando isso há algum tempo, eu ainda usava muitos suplementos, e durante um tempo eu usei um suplemento e eu sempre tinha cólica de manhã. Já tinha feito uma remoção de vários alimentos que eu sabia que não me faziam bem e eu continuava tendo cólica de manhã. Eu acho que eu já até falei isso no outro vídeo. E quando eu fui ver e fui observar tudo que eu fazia, nunca imaginei que daquelas cápsulazinhas que eu tomava de manhã, que para mim eram para minha saúde, uma daquelas cápsulas, que era um complexo vitamínico, tinha lactose. Então, uma outra coisa que acontece é que muitos desses suplementos vitamínicos têm recipientes que fazem mal para a nossa saúde. Então, o objetivo da suplementação, que é fazer com que o nosso fígado funcione bem, né? Ajudar as fases de detoxicação, a fase 1 e a fase 2 de detoxicação hepática, que elas precisam das vitaminas, dos minerais e de alguns aminoácidos, para o fígado funcionar bem, as enzimas funcionarem bem, as vias metabólicas do nosso corpo funcionarem bem. Quando você coloca recipientes ruins no nosso corpo, você está atrapalhando, está dando trabalho ao fígado. Você faz o efeito contrário pelo
qual o objetivo da nutrição, né, é desenvolvido. Então, por exemplo, recipientes como dióxido de titânio, óxido de ferro, sílica, né? Sílica, que é um mineral sem absorção, é um agente de volume, né? Celulose também, que não é digerida pelo nosso corpo, então pode criar gases. Os açúcares que eu falei, né? Lactose, maltose, maltodestrina, frutose. Isso muitas vezes tem nesses complexos vitamínicos, né? Em algumas dessas saquetas de pós com vitaminas, e são péssimos no nosso corpo. Isso aí é um trabalho que está ali dentro, que você está tendo que tomar junto. Outro dia mesmo um paciente veio me trazer uma composição de um suplemento vitamínico que ele tinha comprado e que tinha edulcorante, acesulfame capa, tinha aspartame, tinha sucralose, né? A gente já sabe que isso é um adoçante, contém cloro, que é péssimo para a nossa flora intestinal. Então isso é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção. É importante a gente saber o que a gente está colocando pelo corpo, e quando a gente coloca alimentos saudáveis orgânicos, a gente sabe que a gente está colocando eles inteiros de uma forma altamente biodisponível, que estão ajudando o nosso fígado, estão ajudando o nosso intestino, porque isso é outra coisa também que a gente tem que entender. Quando a gente coloca o nosso corpo, não quer dizer que a gente já entrou para dentro da gente, né? Entrou dentro da nossa boca, ele tem que primeiro ser absorvido para entrar dentro do nosso sangue, e aí sim o nutriente está funcionando. Então, se você coloca uma coisa que inclusive vai gerar uma inflamação nos seus tecidos, principalmente na mucosa intestinal, esse alimento não vai, essa substância não vai ser bem absorvida e não serve para nada. Então, quando você come alimentos saudáveis, que eles ajudam inclusive a reparar a flora do nosso intestino, esses nutrientes vão ser todos absorvidos, eles estão numa forma complexa, e essa forma complexa porque muitas vezes a vitamina, por exemplo, as vitaminas lipossolúveis, elas são melhores absorvidas com gordura. Então, quando você está na alimentação, você está utilizando isso tudo junto. Muitos fitonutrientes, eles ajudam a ativação de vitaminas, entendeu? Então existem fitonutrientes do limão que ajudam a absorção da vitamina C, dos minerais todos que tem no limão e etc. Entender que essa complexidade, né, que a natureza desenvolveu, existe um propósito, e você nunca pode substituir isso por uma cápsula que você compra no supermercado, feita de uma forma industrial, muitas vezes cheia de substâncias prejudiciais em vez de benéficas, não só para a gente, como também prejudiciais para o ambiente, né? Ricas em plásticos, ricas em GMO, né? Os alimentos geneticamente modificados, ricas em glúten, lácteos e outras coisas que a gente sabe que hoje, infelizmente, não são nutrientes bons para o nosso corpo. Fazendo uma alimentação diversificada, eu estou aqui no quintal, onde tem limão, tem figo, tem maçã, vários alimentos, várias frutas riquíssimas em substâncias que a gente pode passar aqui um dia inteiro falando, muitas outras substâncias que a gente ainda nem conseguiu descrever, ainda não foram descobertas, mas que a natureza, né, Deus criou, e estão anos e anos e anos, milhares e milhões de anos aqui no nosso planeta, e sempre com o propósito de nutrir o nosso corpo para ele funcionar da melhor forma possível. Deu para entender? Então, assim, muito cuidado com tudo que você coloca para dentro. Uma ótima saúde para você, muito obrigado por assistir um vídeo e até um próximo, gente. Tchau, beijinho.